Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como retornar vários resultados em uma pesquisa de células. Então, é como se fosse um PROC-V vários ou índice CORRESP vários e você vai ver 3 formas de como você fazer isso. Perfeito? Bom, antes de mais nada, já vou pedir que você é novo nesse canal, vou te convidar então a se inscrever. Nós temos novas aulas toda terça e todo sábado, tá? Também é importante deixar seu comentário e também deixar o seu like se você gostar desse vídeo. Isso nos ajuda demais a crescer o canal. E se você quiser conhecer muito mais a respeito de Excel, ter uma formação completa, também te convido a conhecer o método FIM. Eu deixei o link aqui na descrição, é uma super formação de Excel básico, avançado 1, avançado 2 com matrizes dinâmicas e o outro 4 com lógica de programação e VBA. Então são 4 cursos com mais de 64 horas e mais bônus incríveis como um curso de PowerPoint completo e ainda um pacote com 3.600 planilhas da internet e ainda mais uma super planilha que você vai aprender um mini curso como criá-la do zero, que é para seu controle financeiro pessoal, onde você vai ter ali também várias técnicas, tá bom? Bom, sem mais, então já foram os nossos recados, vamos então ao nosso vídeo. Então eu vou mostrar aqui 3 formas de como você consegue retornar vários resultados do Excel, como se fosse um PROC-V vários, índice CORRESP vários, tá bom? Isso tudo sem utilizar as famosas matriciais, tá? São fórmulas mais antigas e muito pesadas, então a gente vai utilizar apenas as fórmulas nativas sem utilizar o Ctrl Shift Enter, ok? Então a primeira fórmula que nós vamos utilizar é para você que usa o Office 365, é a função chamada filtro. Eu nem vou te mostrar as outras porque essa aqui já vai resolver direto o seu problema se o seu for o Office 365, por isso que ela é a primeira que eu vou mostrar para você. Então digamos que aqui eu tenho que retornar o odômetro, todos os odômetros dessa placa do veículo, certo? Então, quando for essa placa de veículo, eu quero retornar, então, o odômetro. Como é que eu faço isso? A função filtro, ela permite que nós retornemos o intervalo de uma matriz com base em critérios. Então, eu vou botar aqui filtro, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Igual filtro, abre parênteses. Ele tem 3 parâmetros apenas, sendo que o segundo parâmetro é onde nós iremos mais trabalhar. O primeiro é a matriz que eu quero retornar. Então eu quero retornar aqui, por exemplo, só o odômetro. F4. Já nem precisa, né? Porque ele já está pegando para partir de uma tabela. Se não fosse o intervalo, eu apertaria F4. Ponto e vírgula, incluir. Então no incluir, eu vou dar um Alt Enter aqui para quebrar a linha. Então esse aqui é o segundo parâmetro. No incluir nós vamos fazer o seguinte. Abre parênteses. Quando a placa, daí eu vou selecionar a coluna da placa, for igual à placa que eu selecionei aqui em cima. Só isso, tá? Fecha parênteses. E aqui ele está perguntando, ponto e vírgula, qual é o valor se eu vou retornar se for vazio. Então eu vou passar 2 aspas duplas. Fecha parênteses e dou um Enter. Veja que o retorno veio automaticamente aqui para baixo, olha. 50.850. Vamos pegar aqui pela placa para ver se ele está pegando filtrando. Ah, não vai dar porque ele vai filtrar todos aqui também, a linha, né? Então vai pegar 50.850 aqui, vai pegar 51.266, vai pegar aqui 51.604. Ele pegou todos os que tinham como critério aquela placa. Inclusive, eu poderia colocar mais critérios aqui sem problema nenhum. A função filtro é uma das funções mais poderosas do Excel. No Office 365, ela é a minha preferida, tá? Então, com ela você consegue filtrar e retornar dados não só de uma coluna, como várias. Tem uma super aula aqui mostrando muito a respeito da função filtro no nosso curso de matrizes dinâmicas. Nós falamos muito mais a respeito de fórmulas matrizes dinâmicas, como essa daqui, tá? Que vieram com o Office 365. Mas caso você não tenha o Office 365, isso aqui está pronto, tá? Então aqui retornou vários resultados usando a função filtro. Mas caso você não tenha o Office 365, vamos aprender como utilizar em versões anteriores do Excel, sem problema nenhum, tá? Então para isso nós vamos usar aqui no agregar, a função agregar. Vou aumentar um pouquinho também. Também tem uma super aula a respeito da função agregar, tá? Então tem algumas questões aqui que a gente não vai se aprofundar tanto, mas a função agregar, ela funciona da mesma forma, de uma forma análoga à função subtotal, com algumas modificações, tá? Com algumas modificações. Então eu vou fazer aqui, ó, agregar, para você entender o que eu estou falando, agregar. Retorna uma agregação em uma lista ou um banco de dados, abre parênteses. Então aqui, ó, vamos ver aqui os parâmetros que ele permite. Então você tem aqui número da função, média, contar números, valores, máximo, mínimo, múltiplo. E aqui para baixo ele tem outras ainda. Essas últimas elas funcionam como funções matriciais.
funcionam como funções matriciais, mas não exatamente, não precisa dar Ctrl Shift Enter, o que a torna bem mais leve, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu quero retornar, por exemplo, a partir dessa placa, né, aqui dessa placa, eu quero achar o primeiro valor, depois eu quero achar o segundo valor, depois eu quero achar o terceiro valor, e por aí vai. Para isso, então, eu vou usar a função menor, tá? Menor. Função menor. Ponto e vírgula. E aqui em opções, eu vou colocar aqui ignorar linhas ocultas, valores de erro, funções subtotal e agregação aninhadas, que é o que ele mais vai ser útil para a gente. Então, mesmo que se tiver oculta, se tiver um erro aqui, elas vão ser ignoradas essas linhas. Mas para a gente está colocando mais por causa da função de valores de erro, tá? Vão ser ignorados. Ponto e vírgula. E é na matriz onde a gente vai, então, montar aqui o nosso retorno. O nosso objetivo aqui é retornar quais as linhas onde estão o primeiro valor, o segundo maior valor, o terceiro, quarto, quinto valor, tá? Então, a partir do número da linha que nós vamos pegar aqui. Então, veja só. Eu vou colocar aqui, ó, 1 dividido. 1 dividido? Sim, 1 dividido. Por quê? O 1 dividido, quando ele for dividido por 0, ele vai acabar dando um erro, tá? Então, é isso que a gente quer. Que apareça erro quando ele não for aquela placa. Então, vai ser 1 dividido por, abre parênteses, e daí a gente vem aqui na placa, na coluna da placa, selecionamos a coluna da placa, quando ela for igual a essa placa que nós temos aqui em cima, certo? E olha só o que acontece. Quando a gente seleciona só essa placa aqui, para ver se ela é igual, F9, vai aparecer, é igual a placa? Não. É igual a placa? Não. Ou 0, né? 001. 001. Então, é igual àquela placa. E quando a gente divide 1 por 0, ele vai dar um erro, vai dar um div. F9. Está dando div, onde ele não é aquela placa, e o 1 quando ele é aquela placa, certo? E o que a gente precisa agora? A gente precisa saber qual é o número da linha. Para isso, então, a gente vai multiplicar, mas na verdade não é bem um multiplicar, é como se fosse um E para ele é um multiplicar, na verdade, é um multiplicar sim. Tá? Mas para a gente vai entender como se fosse um E. Então, a linha for igual àquela linha ali. Então, a gente vai pegar aqui, ó, número da linha, tá? Multiplicado por, abre parênteses, linha, abre parênteses, e agora a gente vai selecionar o número da coluna da placa. Poderia ser qualquer coluna também, tá? Vou pegar da placa, fica mais fácil. Multiplicado pelo número da linha da coluna, número da linha da coluna da placa. Então, veja só o que acontece. Quando eu seleciono isso aqui e retorno uso a função lim, ele vai retornar o número daquela linha. Linha 10, linha 11, 12, 13, todas as linhas, certo? Todas as linhas daquela coluna. Agora, quando a gente multiplica eles, nós temos o seguinte resultado. Div, ou seja, deu erro, não é, né? Por causa daquele 1 dividido por 0. Ele só está retornando quando for exatamente aquela placa, quando for 1, né? Quando for 1 vezes 12, daí 12. 1 vezes 0 vezes 13, né? Div vezes 13 vai dar div, vai dar erro. Então é por isso que está retornando erro. E como o 15 está retornando o mínimo e o 3 está ignorando os erros, então agora a gente só precisa passar aqui, ponto e vírgula, né? Qual é o número do retorno que eu quero? Eu quero o primeiro menor valor, o segundo menor valor, o terceiro menor valor, ou a linha no caso. A primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Então eu vou botar 1 aqui no final, porque eu quero, por exemplo, a primeira menor linha. Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. Veja o que acontece. Ele veio aqui e retornou que a 12 é a primeira linha que ele acha. Vamos passar para o segundo menor valor. 2. 16. Está dizendo que o 16 é o segundo menor valor. Agora vamos passar para o 3. 3, ele está indo lá no 20. Está dizendo que o 20 é o terceiro maior valor. Certo? Então a gente já tem aqui a informação. Eu já sei qual é o número da linha. Então uma das formas de a gente fazer isso, vou pegar na primeira aqui, vai ser a gente utilizar aqui a função indireto. Tá? Essa é uma das formas de você fazer isso. Indireto. A indireto ela permite que a gente crie uma referência dentro do Excel a partir de um texto que você coloque. Por exemplo, se eu colocar F5 aqui dentro, né, entre aspas duplas, ele vai pegar o resultado de F5. Vai pegar o valor que nós tivermos na célula F5. Eu vou pegar aqui a coluna F, tá? E vou pegar o retorno dessa linha aqui, ó. Então, ele está pegando a F e 12, certo? Aqui, ó. Quando eu pego esse valor aqui todo, ele vai retornar F12. E o indireto vai entender, então, que eu quero o resultado da célula F12.
fecha parênteses, dá um Enter, tá ali, 95.210, que é a do número 1, certo? Perfeito? Tá ali retornando. Agora o que a gente precisa ainda, a gente precisa retornar isso aqui também, ó. Tá vendo o 1, o 2, o 3? Eu não quero vir aqui e digitar 1, daí agora eu venho o 2, etc, 3 e por aí vai, né? Deixa eu travar essa célula aqui também para ele pegar sempre a placa ali em cima. Né? 1, 2, por exemplo, vim aqui 2, não quero. Eu quero que ele já faça automaticamente para mim. Então como é que eu faço? Uma forma bem fácil aqui, né? A gente pega qual é o número da linha que eu estou. Por exemplo, eu estou na linha 10. Então eu vou pegar linha 10. Então, esse linha aqui ele está pegando a linha atual. Menos, agora nós vamos fazer lim, abre parênteses, a linha imediatamente acima, o odômetro no caso, F4 para travar ela ali, para travar e pegar sempre aquela ali como referência, fecha parênteses e pronto. Isso aqui vai fazer assim, ó, linha 10 menos 9, 1, 11 menos 9, 2, 12 menos 9, 3, e por aí vai, tá? Então a gente só precisa copiar e colar agora, tá feito? Então tá pronto. Agora eu vou dar um Enter, e agora quando eu colo ele já pega. Vamos só colocar um se erro aqui, porque se eu não tiver mais informação, ele vai acabar dando um erro, né? Se erro, então lá no final, ponto e vírgula, aspas duplas e pronto, tá? Então aqui, ó. Botei para esses valores aqui, por exemplo. Se tivesse mais células, né? Se tivesse mais, poderia botar aqui e ia ficar vazio, porque ele não tem mais informação. E agora quando eu troco aqui a placa, automaticamente, então ele pega todos os valores daquela placa para você, utilizando a função indireto, tá? Usando a função indireto agregar, ok? Agora uma terceira forma de você fazer isso, também utilizando a função agregar, tá? Vamos voltar aqui então, na função índice. Na função índice nós conseguimos também fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer ali também, tá? Com a diferença que nós vamos utilizar aqui a função agregar em uma coluna auxiliar. Por quê? Aqui nós temos um monte de colunas que eu gostaria de preencher. E para eu não ter que repetir e fazer sempre a agregar várias vezes, uma das formas é você utilizar aquela linha que a gente acabou de criar ali antes, só o resultado da fórmula agregar, e colocar numa coluna auxiliar. Assim eu sei a linha 12, linha 13, e daí ali do lado eu posso usar o índice corresp para retornar. Eu quero a linha 12 do código, eu quero a linha 12 da placa, eu quero a linha 12 do litros, tá? E por aí vai. Então para isso eu vou criar aqui uma coluna auxiliar. Vou colocar aqui, ó, coluna auxiliar. Vou chamar de linha, tá? Para você entender que é a linha que eu estou querendo retornar. E aqui eu vou fazer exatamente a mesma fórmula do agregar que a gente fez antes, tá? Então veja só. Vou aumentar aqui. Igual a agregar. Abre parênteses, eu quero o menor valor, 15, então, portanto, né? 15, ponto e vírgula, 3, eu quero que ignore as linhas, valores de erro, no caso. Ponto e vírgula. E agora eu quero fazer a minha matriz. Então, de novo, a minha matriz vai ser, então, 1 dividido por, abre parênteses, e aí eu vou selecionar nossas placas. Quando ela for igual àquela placa lá de cima, trava a célula, tá? Fecha parênteses, multiplicado pela linha, deixa eu quebrar a linha que fica melhor para você ver. Pela linha, abre parênteses, e aqui eu vou selecionar de novo a coluna da placa. Selecionei a coluna da placa, fecha parênteses aqui também, perfeito? Então já está meio que pronto aqui, ele já está retornando o número da linha aqui, perfeito? Vamos fechar parênteses aqui, vou dar um Enter. Então, ele deve estar retornando aqui o número da placa. Faltou eu colocar aqui o número que eu quero. Eu quero o 1, o 2, o 3, o 4. Então, ponto e vírgula, 1, por exemplo. Dá um Enter. E está ali, linha 13. Então, na linha 13 eu tenho o primeiro valor. Se eu mudar aqui para a linha para segunda, ele vai vir na 17 e vai dizer eu tenho o segundo valor e por aí vai. Então, da mesma forma que a gente fez antes, vamos colocar aqui para ele pegar qual é o número da próxima linha, certo? Então, para isso eu vou pegar aqui, linha atual, menos lim, abre parênteses, a linha da cabeçalho aqui, F4, e trava a célula e pronto, tá? Então, vai pegar o 1, 2, o 3, de acordo com a linha. Ele vai fazer 10 menos 9, 11 menos 9, e por aí vai. Dei um Enter aqui. Então, já está pegando o número da linha. Tem só uma questão aqui, ó, que a gente precisa retornar também, diminuir o valor. Porque como a gente vai trabalhar com índice, eu quero saber qual é a primeira linha, segunda linha, terceira linha desta tabela, entendeu? Então eu não posso fazer diretamente assim. Eu tenho que diminuir aqui o valor da linha. Então para isso você vai fazer assim, menos esse valor que ele retornar, por exemplo, linha 3,
13. Então, 13. Aqui não vai ser 13, vai ser 1, 2, 3. Então, ele vai retornar aqui a linha 4, né? 1, 2, 3, 4. Vai retornar a linha 4. Então, para isso, eu vou fazer da mesma forma aqui no final, menos lim, abre parênteses, H9, trava, F4, né, para travar, fecha parênteses e pronto. Então, tá ali, linha 4, linha 8, linha 12, 16 e 20. Então, a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, beleza. 5, 6, 7, 8, tá aqui. E por aí vai, tá? Para cada uma delas, a partir da linha que está na tabela, porque é dali que nós vamos retornar a informação a partir da nossa função índice. Ok? Então agora a gente vai montar e vai retornar todas as informações aqui utilizando as funções índice e corresp. Se você não está habituado com a função índice e corresp, eu vou deixar aqui no link da descrição também a respeito da função índice e corresp, tá? Normalmente elas andam juntas ali, muito utilizadas de forma junta, tá? Então eu vou deixar um link para agregar, para filtro, para índice e corresp, e também vou deixar um super curso aqui para você conhecer o nosso curso Método FIM, que na verdade é uma formação com 4 cursos, Excel básico, avançado 1, avançado 2 com matrizes dinâmicas e outro de lógica de programação em VBA. É realmente um curso sensacional, muito completo, tá? Que vai te ajudar com certeza a alavancar a sua carreira e dar um outro caminho para você, caso você esteja precisando aprender mais Excel, tá bom? Então veja aqui, ó. Nós vamos usar então a função índice corresp, vou abrir aqui índice, abre parênteses, vou selecionar então a área que eu quero retornar a informação, essa área aqui, ponto e vírgula, qual é o número da linha? O número da linha está nessa coluna ao lado. Eu vou simplesmente selecionar aqui, vou dar um F4, F4 e F4, 3 vezes, para ele travar apenas a coluna, vai ficar desse jeito aqui, ó, com o cifrão apenas da coluna, apenas a frente da coluna. Ponto e vírgula, e agora ele está perguntando qual é o número da coluna, tá, que eu quero retornar. Qual é a coluna que eu quero retornar aqui? Então, para isso, nós vamos usar o corresp. Corresp abre parênteses. Ele vai procurar um valor. Então, por exemplo, eu quero procurar o valor do código. Eu vou travar somente a linha. Então, vai ficar assim, ó, apertei 2 vezes, vai travar somente a linha, vai ficar o cifrão apenas à frente da linha. Matriz procurada, ponto e vírgula. Vou selecionar apenas o cabeçalho aqui. Tipo de correspondência, ponto e vírgula. Vai ser exato, tá? 0 assim. Fecha parênteses para o corresp e fecha parênteses ali para o código. Copiei e colei assim, copiei agora, e agora eu vou colar aqui para todos eles, tá? Ctrl V. E veja o que acontece. Agora nós temos o código, que ele retornou para cada um deles, por exemplo, código do lançamento 103, código do lançamento 107, tá correto? Trouxe a placa certinho, os litros que foram abastecidos para cada um deles. Aqui você tem o valor de litro também, para cada um deles. Você tem também valor de litro para cada um deles. E você tem também o odômetro, tá? Daí você poderia também ter colado apenas os valores ali para não perder a formatação, tá? Mas ali são mais detalhes que você poderia fazer ali, tá tomando. Tá bom? Perfeito? Bom, então tá aqui. Daí o que você pode fazer também é o seguinte. Vem aqui ocultar essa coluna para ela não ficar aparecendo para você. E aí o resultado você tem ele assim. Quando eu mudo agora a placa, automaticamente ele vai vir então e vai retornar a informação conforme o filtro que você quer, ali retornando todas essas informações. Perfeito? Ao longo desse vídeo você aprendeu 3 maneiras de como você pode retornar vários resultados de células. Tá? Isso aqui também não extingue, tem outras formas de você retornar as informações, mas as aqui utilizando fórmulas, sem utilizar matriciais, são bem úteis. Então você aprendeu como utilizar o agregar, como utilizar o indireto, como utilizar a função filtro, como utilizar a função índice corresp para retornar essas informações. E se você quiser aprender muito mais a respeito dessas fórmulas, eu deixei os links aqui embaixo na descrição, onde nós temos artigos completos com vídeos, onde você tem aulas a respeito de cada um desses assuntos, tá bom? E de novo, se você quiser aprender muito mais Excel, se quiser ter uma formação completa e se destacar no mercado de trabalho, ser um profissional concorrido, conheça o nosso método FIM. O link está aqui embaixo na descrição. É um curso super completo que vai desde o básico até o VBA, com 4 super cursos e mais bônus e acesso vitalício. Você pode acessar onde você quiser, em qualquer dispositivo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.